é bem maior do que a sua plantação. É algo que não tem como ser diferente. A gente planta e a gente colhe muito mais do que a gente plantou. Com Deus é assim. Então nós temos que aprender a plantar. Esse propósito vem de encontro com o que eu já venho ensinando a vocês há alguns meses. Nós falamos muito, pedimos muito, queremos receber, 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 queremos colher, colher, colher e não oramos para aprender a plantar. Não oramos para aprender a dar. Temos medos, temos receio, recuamos quando Deus pede algo a mais da gente. Mas quando nós decidimos entregar algo a mais a Deus, a gente vê que o retorno é muito maior. Ontem eu fiquei muito feliz. O evento das mulheres lá foi uma bênção e eu encontrei várias mulheres aqui lá. Algumas estão aqui agora. E eu fiquei muito feliz de ver vocês, mulheres, lá adorando, buscando a Deus. Eu até gravei a saída de vocês, mandei para minha esposa e fiquei muito feliz. Amém, Jesus? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. E ontem inauguramos a banda feminina, a banda das mulheres que vencem, banda só com mulheres. E uma ou outra tiveram dificuldade. Não sei como é que vai ser, mas sabe como é que é, pastora? Mas Deus fez a obra. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Parecia que elas já estavam ensaiando várias vezes. E só ensaiaram 5 vezes, pelo que eu soube. Procurei saber. Eu falei, quantas vezes elas ensaiaram? 5 vezes só. Quem foi das irmãs aqui nem parece. Que louvaram, que só. E foi uma bênção em nome de Jesus. Conheci a irmã lá de Santa Margarida. 60 anos de idade. E só no baixo. Ela falou assim, lá em Santa Margarida eu sou conhecido como a vovó do rock, pastor. Glória a Deus pela vida dela. Amém, Jesus? E assim a gente formou a banda só de mulheres. Que coisa linda, irmãos. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você dá, mais você recebe. É por isso que o diabo não quer que você dê, não quer que você plante, porque ele sabe que quanto mais você dá para Deus, mais você planta com Deus, mais você vai colher. E é por isso que ele fecha o coração das pessoas. É por isso que ele fecha o coração das pessoas. Ontem o nosso líder deu uma mensagem que chamou a atenção. É o espírito do Judas, que viu a mulher quebrar um vaso aos pés de Jesus e falou assim, poxa, podia vender por 300 dinheiros e dar para os pobres. Mentira, a Bíblia fala. Era ele que pegava aquele dinheiro e colocava no bolso dele. Era um ladrão, o Judas. E por causa do Judas, esse espírito do Judas ainda está hoje operando nas igrejas e as pessoas não querem fazer para Deus o que Deus manda fazer. Então não dá, não recebe. Aqui estou vendo o irmão Adalberto. Toda sexta-feira esse irmão vem para cá, à tarde, e fica aqui. Tá firme no propósito que Deus colocou no meu coração de ajudar pessoas depressivas, viciadas. É o propósito vida que a gente livre, o propósito livre que a gente criou para poder ajudar essas pessoas. E se a pessoa quiser realmente, se ele identificar que a pessoa realmente quer ajuda, a gente consegue um centro de reabilitação e coloca a pessoa lá. Mas primeiro as pessoas vêm algumas reuniões com ele, e ele vem, aí não aparece ninguém e vai embora. Na outra sexta ele vem, não aparece, ele vai embora. Mas toda sexta ele está aqui, está plantando, está dando, vai receber, já está recebendo e vai receber mais, em nome de Jesus. Isso, não sou de citar nomes assim, apontar dedo, mas dessa vez agora já foi também. Não é para inflar, não. Amém, Jesus? O grupo de evangelismo, todo mundo de azulzinho aqui, sabe para onde eles vão quando acabar a reunião hoje? Magalhães Baixos. Vão evangelizar Magalhães Baixos, fazer um trabalho lá, ficar vários dias lá trabalhando para melhorar aquela igreja, trabalhar e ganhar almas para lá. Esse povo está dando, esse povo está recebendo. Amém, Jesus? A gente precisa aprender a dar alguma coisa. Não é só vir domingo à igreja. É fazer algo a mais para Deus. E aí a gente começa a receber. Amém? O diabo, o espírito do Judas, como o pastor pregou ontem, é ele que segura. Para que está dando isso? Podia vender e dar para os pobres. Mentira.
Mentira é o espírito da mentira, que fala no coração da pessoa, para a pessoa não se doar para Deus e não fazer o que Deus está mandando que ela faça. Por quê? Porque esse espírito sabe que quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente planta, a gente colhe. E recebe mais e colhe mais do que plantamos e do que damos. Amém, irmãos? E é isso que eu quero falar com você a partir de hoje. Eu creio que depois desses domingos até a Santa Ceia, do dia 8 de outubro, você vai receber muitas bênçãos em nome de Jesus. Quem fica nessa fé comigo aí? Fica nessa fé comigo, você vai receber muitas bênçãos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos então em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, vamos lá. Aqui a gente vai ver o Isaac indo para a cidade lá dos filisteus, uma cidade chamada Gerar. E ali aconteceu algo tremendo. Primeiro, ele foi muito perseguido. Onde ele ia, os filisteus iam atrás e tiravam ele da terra, ele ia para outra, tirava, ele ia para outra. A coisa foi muito grave assim que ele entra ali naquela cidade. Mas depois, olha o que acontece, de insistência, perseverança. O povo de Deus tem que insistir em plantar, tem que perseverar em fazer o que Deus manda. Aí, no versículo 12 de Gênesis 26, diz assim, no 12: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo. Então, não só engrandeceu, mas continuava se engrandecer no sentido de conquista, de colheita, de colher. Plantava e colhia muito, sem medidas, né? Então, ele vai crescendo e continua crescendo. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Fala assim, eu vou me tornar muito grande. Amém? Acho que você não entendeu, não. Eu vou me tornar... Glória a Deus. Você tem uma lojinha, essa lojinha não vai ser uma lojinha, vai ser um lojão. Muito grande. Você ganha um salário, agora vai ganhar 2, 3, 4. E vai crescer, e vai crescer. E vai se tornar muito grande. O casamento estava bom, vai melhorar. Você vai aprender a plantar no marido, e você, marido, a plantar para a esposa, e o seu casamento vai ficar muito grande. Você entendeu? Ele não só engrandeceu-se, e ele ia se engrandecendo. Então, o Isaac chega naquela terra, e dá aquele... Quando ele consegue se encaixar numa terra, né, porque os filisteus vão perseguindo, até que ele encaixa numa terra, e eles permitem que ele fique naquela terra. Ali ele fica muito grande. Ele tem um crescimento exponencial. Mas depois que ele chega lá em cima, ele não para. Porque, irmãos, eu já falei isso aqui há algum tempo. Quem para, vai regredir. Nós não podemos parar hora nenhuma. Se você parar, você vai regredir. Você tem que parar e depois continuar crescendo. Ele deu um boom. É o que eu entendo aqui. Porque a Bíblia fala assim, no 13, e engrandeceu-se o varão, então, bum, cresceu muito. E ia, aí depois que ele dá aquele bum, bum, aí ele continua crescendo aos poucos. Mas ele não para. Ele não para. Ele continua crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele fala assim, ó, até se tornar muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. O homem empregou muita gente. A empresa dele, a fazenda era enorme. E ele começou a empregar vaqueiro e sei lá mais o que se emprega dentro da leiteiro. O que se emprega lá numa fazenda, não sei. Só sei que ele empregou muita gente. Virou um grande fazendeiro, um grande empresário. E muita gente de serviço. De maneira que os filisteus os invejavam. Irmão, você quer ser grande? Quem quer ser grande? Quem quer crescer e ser grande?
Para de ficar ouvindo a opinião das pessoas. Ou de qualquer pessoa. Para de se preocupar com os outros nesse sentido. Você tem que se preocupar no sentido de ajudar as pessoas. Mas pare de ficar, não se preocupe quando você começar a crescer, as pessoas começarem a olhar para você com um olhar diferente. Amém, Jesus? Críticas aos montes. Eu vou falar uma coisa para você, mas não é para você ficar aborrecido, não. Você promete que não vai ficar aborrecido? Sim ou não? Promete? Quando eu saí da freguesia, e a gente veio para Bangu, eu ia para outra igreja. Eu falo isso para os pastores, já falei para os pastores. Eu tinha recebido já a informação de que eu ia para uma outra cidade. Não vou falar nome. E para uma outra igreja, também não vou falar nome. E aí eu tinha tirado uns dias para descansar com a minha família, e na volta eu iria para lá no domingo e ia assumir aquela igreja. Tá? Na quinta-feira, eu estava com a minha família descansando, na quinta-feira eu recebo uma ligação. E na ligação o nosso líder fala assim: oi, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo. Mudou tudo. Eu falei, sim, pastor, o que houve? Não houve nada. Só que o missionário orando sentiu no coração. Eu falei, glória a Deus por isso. O que mudou então? Você vai para Bangu. Aí eu fiquei assim, eu falei, sabe aquele delay, aquele momentozinho em silêncio? Por quê? Porque eu vou te explicar por quê. Não é porque é Bangu, não. Vou te explicar por quê. Porque eu tinha orado a Deus. E eu falei assim, ela sabe disso. O meu líder também sabia disso. Eu tinha orado a Deus para que o missionário me mudasse. Porque eu já estava há 13 anos lá. E o missionário estava já rolando o assunto da minha troca. E eu falei assim, Senhor, eu quero que o missionário faça essa mudança. Quando ele liga para mim, o meu líder, fala assim, o missionário mandou. Então eu fiquei, caramba, é um missionário. Glória a Deus, do jeito que eu falei. Aí ele falou assim para mim, o pastor, o gato comeu tua língua, irmão? Tá tudo bem aí? Porque ele sabia que eu ia para outro lugar e tinha mudado. Eu falei, pastor, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu tinha orado para o missionário me trouxe. O senhor falou que o missionário falou, então estou na bênção. E ele até ficou preocupado, achou que talvez pudesse ficar aborrecido. Eu falei, não, estou na bênção. Amém, irmãos? E aí eu vim para cá, e essa bênção que já está há 6 anos e meio aqui. E eu estou muito feliz. Amém, Jesus? Quem está feliz aí? Então, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora é o ponto que eu não quero que você fique aborrecido. Não, você prometeu que não vai ficar aborrecido, né? Amém? Então, alguns pastores falaram para mim assim, pastores. Irmão, você quer crescer? Quem quer crescer? Para de ouvir qualquer um. Às vezes família, gente perto. Eu ouvi de um pastor, o pastor chegou perto de mim, ô pastor, tudo bem? O que houve com o senhor? Falei, como assim? Está tudo bem comigo? O que houve, como assim? O senhor recebeu castigo? O senhor está... Porque parece que o senhor ia para tal lugar, agora está indo para Bangu? Falei, o quê? Sério? Irmãos, eu estou na direção de Deus. Eu estou feliz. O que esse espírito queria? Esse espírito queria que eu viesse para cá com o coração fechado, com raiva da minha liderança, com raiva da minha igreja, porque fizeram isso comigo, mas quebrou a cara, porque eu não dei ouvidos. E a obra está aqui, você está vendo como é que está sendo a obra. Quer ser grande? Para de ouvir qualquer pessoa. Pare de ouvir críticas. Você está na direção de Deus? Estou. Então, esquece a crítica. Sempre vai ter a crítica. Sempre vai ter alguém criticando você. Gente que não faz nada e não quer que você faça nada.
Gente que não cresce e não quer que você cresça. Gente que critica a sua campanha. Caramba, que jarro é esse aqui? Que coisa feia esse altar. Eu não entendo porque o pastor faz isso. Mas isso aqui vai fazer você produzir muito até o final do ano. Porque isso aqui é a produção do Elias. É a campanha da produtividade. Você vai terminar o ano, quem fez, né? Porque tem gente que não faz. Não sei por que não faz. Uma coisa tão simples para fazer. Para virar o ano com produtividade e entrar no ano com produtividade. Não sei por que não pegou, sinceramente. Aí vem gente para criticar. Porque o altar está feio, o altar de Deus colocando no altar. Isso aqui é o altar de Deus, é para isso mesmo. O que toca no altar, a Bíblia fala que é santíssimo. E é para ficar aqui mesmo. E é para você pegar aqui. Mas tem gente que critica. Você está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Irmãos, cuidado com os críticos de plantão. Cuidado com os críticos de plantão. Esse espírito, tipo o Judas, que falou, podia ter se vendido isso aqui e dado para os pobres, mas era mentira dele, não queria nada disso, ele queria era dinheiro. Continua por aí. E aquela mulher fez uma coisa tão linda, que o nome dela é falado até hoje, em tudo quanto é lugar, e Jesus falou que seria assim, e foi. Se você quer ser grande, irmãos, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Isaac, ele cresceu naquela mesma terra, no versículo 12, não é isso? Leia aí o início do versículo 12 de novo. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que mesma terra é essa que ele está dizendo? Amém, Jesus? Eu fiquei pensando nisso. Naquela mesma terra. Olha o versículo 1, 2 e 3. Olha só. E havia fome naquela mesma terra onde havia fome. Então a fome não pode, a dificuldade do momento, do país, a dificuldade financeira, os momentos difíceis, não podem te parar. Naquela mesma terra, ele colheu muito, sem medidas. Ele colheu muito, naquela mesma terra. Que terra era essa? Havia fome na terra, além da primeira fome, quando foi com Abraão, pai dele. Era uma fome maior ainda, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E olha só, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fala assim, Egito não é o meu lugar. Olha só, olha para mim. Quando você passa por uma luta, geralmente você vai no que é mais normal fazer. Não é? Um exemplo simples. Você tem o analgésico em casa. Bateu dor de cabeça, você vai correndo no analgésico pegar para tomar. É o normal. Quem anda na normalidade vai correr para a farmacinha e vai pegar o seu analgésico. Porque anda na normalidade. E isso é normal. Você dá uma dor de cabeça, você toma um remedinho para dor de cabeça. Mas quando você anda no espiritual e a dor de cabeça bate, você primeiro vai falar com Deus. E na maioria das vezes você vai vencer aquilo que podia até se tornar algo pior. Porque depende só da sua fé. E aí, se for o caso, você vai tomar um remédio depois. Mas primeiro você buscou a Deus. Está dando para entender, sim ou não? O problema é que nós somos humanos e de vez em quando a gente entra nessa normalidade. A gente anda tão normal que a gente esquece de orar. Tão no natural, Deus nos abençoa tão naturalmente que a gente passa a viver no natural. Então tudo nos aborrece, tudo nos causa ira, tudo nos causa medo. A gente não ora, primeiro toma decisões para depois orar. A gente está no natural. E a gente vence muito no natural. A gente alcança muitas vitórias no natural. Mas nós não somos mais pessoas naturais. Nós somos espirituais.
E as coisas espirituais precisam se discernir espiritualmente. Eu preciso ter discernimento espiritual. Um desses discernimentos é perceber quando eu estou sendo atacado por espírito de crítica, que quer esfriar a minha fé, que quer me desanimar, que quer me colocar dúvidas na cabeça, se eu faço ou não faço. Mas se Deus mandou fazer, por que você vai ter dúvida? Por que você vai deixar alguém, marido, esposa, filho, ou patrão, empregado, pastor, ou obreiro, seja lá quem for? Amém, Jesus? Eu lembro que uma vez eu estava bem, Deus estava abençoando bastante o nosso ministério, e uma obreira que nem estava tendo problema já, tanto que depois descobriu um monte de coisa, e ela teve que sair da obra, uma confusão na vida daquela obreira, e ela falou para mim assim, quando estava assim no canto, assim, ela me chamou: oi, pastor, tudo bem? Tudo. Pastor, Deus falou no meu coração, e eu tive um sonho com o Senhor, e o Senhor tem coisa pesada vindo contra a sua vida, o Senhor abre o teu olho. Eu falei: irmã, por que Deus deu sonho para a senhora e não deu para mim? O problema é meu, não é da senhora? Ah, irmão, tem hora que não dá. Não, quer dar sonho, se Deus quer dar sonho para falar comigo, porque não dá para minha esposa? Não tem nada a ver com ela, tem a ver com a minha esposa. No mínimo era a minha esposa, que é metade minha. Não é? Mas ele nem deu sonho para mim, nem para a minha metade. E deu para uma pessoa que está mal, que a gente estava conversando, que não estava bem, depois se descobriu um monte de coisa, aí, depois daquilo saiu da obra. Porque eu tive que falar. Falei: irmã, peraí, tudo bem, fique em paz. Mas olha só, por que Deus não me deu sonho para mim ou para minha esposa, deu para a senhora? Tem a ver isso. Ah, porque Deus tem me usado. Falei: ah, tá, e não tem me usado então, né? Tá bom então, Deus abençoe a senhora. Depois descobriu um monte de coisa, saiu da obra, estava toda errada a pessoa. E eu aqui até agora, e Deus abençoando, 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 abençoando. Amém, irmãos? Cuidado! Você encontra a pessoa na fila do banco que quer profetizar sobre a sua vida, nunca te viu, e você ficar recebendo essas profecias aí de pessoas que você nunca conheceu. Cuidado! Tem que esperar, veja se aquilo é de Deus ou não. Amém? Naquela mesma terra, o Isaac plantou e colheu muito, e se engrandeceu e continuou sendo engrandecido, até se tornar muito grande. Que terra é essa? Uma terra onde Deus manda ele habitar. A Bíblia fala então que Deus aparece para ele e fala assim: não vá para o Egito. O natural seria ir para o Egito, país rico, época de fome. Eu vou para lá. Não é assim que a gente faz aí? Eu tenho que ir para os Estados Unidos. Eu tenho que ir para lá para ver se eu cresço. Porque aqui no país está difícil. Aí vai lá para os Estados Unidos e fica sofrendo lá um monte de discriminação. Porque a discriminação lá é pior do que aqui, tá? Bem pior do que aqui. Eu lá já sou negro para eles. E olha que eu sou pardo, ou sei lá que cor que eu tenho. Na minha certidão está pardo. Eu não vou falar cor de peido não, porque é de manhã. Eu vou tomar café ainda, mas eu não sei que cor eu tenho. Amém, irmãos? Mas lá, para mim, lá eu já sou negro para eles. Aí a pessoa sai daqui, vai para lá, e chega lá, fica sofrendo um monte de discriminação lá. Alguns conseguem, mas a maioria está lá lutando para voltar, sofrendo lá. Muitos estão sofrendo. É um país de primeiro mundo, eu tenho que confessar que é. Nós somos muito atrás em relação, estamos bastante atrás, mas é culpa de governantes isso aí, porque nós temos país para ficar à frente, inclusive. Né? Mas isso é outro assunto, que eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Não quero. Não estou aqui para isso. Deus olha para o Isaac e fala assim: não vai para o Egito. Por quê? Porque o natural seria ir para o Egito. Só que o Isaac não era natural. Ele era filho da promessa. Fala: eu sou filho da promessa. Você não é natural, a não ser que você não tenha aceitado Jesus como Salvador ainda. E espero que hoje você tome uma decisão e pare de ficar protelando isso. Sabe que sem Jesus não dá. Você já sabe disso. Mas se você já aceitou Jesus, você faz parte da promessa. Amém, Jesus? Então não ande no natural, porque a gente passa por lutas e o natural é fazer tal coisa. E eu entendo que se eu fizer isso, eu resolvo. Tá, mas Deus não mandou fazer isso.
O Isaac podia entender, se eu for para o Egito, vai ser uma bênção, eu vou me sustentar até essa fome passar. Mas Deus falou, não desce para o Egito. Não é natural essa coisa. Vai ser sobrenatural o que eu vou fazer. Amém, Jesus? Deus está preparado para fazer coisa sobrenatural na sua vida. Está dando para entender? Sim ou não? Deus está preparado para fazer coisa sobrenatural na sua vida. Sobrenatural e não natural. Então eu não posso andar no natural. Naquelas terras, ou seja, ele era para ir para outro lugar, mas Deus falou, não vai para aquelas terras. E é lá que você vai prosperar. E foi lá que ele prosperou. Sem medidas. E cresceu, e foi engrandecendo, e continuou engrandecendo, até se tornar muito grande. Amém, Jesus? Tem que estar na direção, né? E ele fala assim no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra o quê? Que eu te disser. Acabou, é sobrenatural. Faz o que eu estou te mandando. Mas eu estou com medo, não sei se eu tenho tempo, não sei se eu posso fazer, é complicado, porque... Irmão, se deixar, se você olhar para o natural, vai ser sempre complicado. Porque de volta e meia Deus pede coisas grandes da gente. Volta e meia Deus pede coisas que está além da nossa capacidade. Volta e meia Ele faz isso com a gente. Se você continuar com esse pensamento e ouvindo esse espírito de crítica, você não vai crescer nunca. Não vai sair do lugar. Você sempre vai ter uma desculpa. Não dá, não tenho tempo, é complicado, eu ganho pouco, como que eu vou fazer essa oferta? Eu não posso visitar o hospital, não posso visitar o doente, que eu também estou doente, como é que eu vou visitar o doente? É complicado, não, o senhor não entende, é porque não dá. Não, se Deus chamou, é sobrenatural. Ele está mandando, Ele está fazendo você sair do natural. É isso que Ele está fazendo, para agir na sua vida e para te engrandecer, Ele está te tirando do natural. O natural era... vai para o Egito. E ele fala, não vá, não desça para lá. Vai para uma terra que eu vou dizer para você. E esse é o segredo do Isaac. Ele foi para onde Deus mandou ele ir. Amém, irmãos? E aí ele vai parar nas terras dos filisteus. E lá, na terra dos filisteus, ele vai prosperar tanto, que os filisteus vão ter inveja dele. Inveja. Pastor, não quero que ninguém tenha inveja de mim. Então se prepare para ficar parado. Porque todo mundo que cresce vai ter sempre alguns olhos invejando em direção a ele. Você não pode crescer nem um pouquinho. Nem tem nada demais, mas já tem gente te invejando. Vou te falar mais. Só em ter um pouco mais de alegria e de paz, você já é invejado. Só em ter um pouco mais de alegria e de paz. Um irmão falou para mim assim, pastor, o senhor já está velho para trabalhar com jovens. Não, eu estou falando de 10 anos atrás, quando eu era mais novo. Eu estava com 45 na época, aproximadamente 10 anos atrás. Se ele for falar comigo agora, aí que... Mas no retiro desse ano, 40 jovens foram batizados no Espírito Santo numa única noite. Tem idade para fazer uma coisa dessa? Não tem. Se eu for dar ouvido à crítica, eu já tinha largado esse trabalho. Há 10 anos atrás. Quando já disseram, amigo, tá? Amigo. Não, estou te falando amigo. Você tem que identificar o espírito de crítica, porque às vezes usa parente. Às vezes usa gente que você ama e que te ama. Entende? É um espírito que às vezes usa pessoas que te amam de verdade, amigo de verdade, parente mesmo. E aí eu ouvi essa. Vai passando, para quem é mais jovem, não tem nada a ver. E isso porque esse é amigo e falou, fora os outros, que provavelmente não falaram. Eu não entendo porque eu passou um líder regional, já de idade, respeitado, vai ficar trabalhando com jovem. Não faz sentido isso. Jovem tem que trabalhar com jovem.
Tá, enquanto Deus está me mandando fazer esse trabalho, eu vou fazer esse trabalho. E o resultado está mostrando que eu estou acertando. A hora que ele fala, para, eu paro. Eu tenho que estar na terra que Deus me deu. O segredo do Isaac é que o Isaac não foi para o Egito, porque o normal, o natural era ele descer para o Egito na hora da fome. País rico. Esse era o natural, descer para o Egito na hora da fome. E Deus fala, a Bíblia não mostra o Isaac pedindo para ir para o Egito, mas Deus conhece a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Já devia ter, naturalmente já veio no coração dele, opa, está complicado, eu vou para o Egito, eu vou para os Estados Unidos, está meio complicado aqui, ficou pesado, eu vou para lá e vou criar meu pé de meia, vou me sustentar, vou me levantar, depois eu volto, porque está meio complicado. É o natural. Mas Deus mandou você fazer aquilo? Não. Foi natural. Um pensamento normal, natural. Fome, Egito. E Deus vem e fala assim, não desce para o Egito, mas para uma terra que eu mandar, que eu for falar para você. E foi isso que o Isaac fez. O Isaac está plantando nessa terra agora. Por isso ele falou, naquela mesma terra ele plantou e colheu sem medidas. Ele está colhendo numa terra seca. Numa terra onde os poços estavam entulhados, diz a Bíblia. Os filisteus, quando viram Isaac, os poços que o Abraão anteriormente, o pai do Isaac, abriu lá e prosperou, eles fecharam os poços, eles entulharam os poços, para ele não prosperar, porque precisa de água para criar gado, precisa de água para plantar. E eles entulharam os poços. Só que onde o Isaac chegava, a coisa acontecia. Cavava um pouquinho, a água já aparecia. E eles ficavam com inveja. Até que ele chegou numa terra, eu não estou lendo, mas você pode ler depois, até que ele chegou numa terra e que os filisteus falaram assim, tá, essa aí você pode ficar. E acharam que ali ele ia quebrar a cara. Não, e prosperou mais ainda. Por quê? Porque ele estava na terra que Deus disse para ele ficar. Amém, irmãos? Vamos aprender a plantar, a ouvir a voz de Deus. Como eu posso plantar, Senhor? Como que eu posso plantar para ter um marido melhor? Como que eu posso plantar para ter uma esposa melhor? O que eu posso dar para receber algo de volta? Como que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E ele vai te dizer qual é a terra da sua plantação. Amém? E quando ele te mostrar, você começa a plantar, não tenha medo. Está além das minhas capacidades, da minha capacidade. Deus não perguntou a sua capacidade, Ele vai te capacitar. Está além das minhas forças, Deus não perguntou, Ele é a sua força. Ele simplesmente falou para você, vai para aquela terra, e ali você começa a plantar. Não vai para outra, é para essa, é ali que eu quero você. Não desça para o Egito, vai lá para a cidade dos filisteus, vai para Gerar. E o Isaac foi. No versículo 3, Deus vai falar assim, ó, peregrina nesta terra. Você não é dono de lá, você vai peregrinar lá. E serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém? Você quer ser grande? Quer ser grande? Então, vá para a terra que Deus mandou. Faça o que Deus está mandando fazer. E Ele vai te mandar fazer, e você vai dizer assim, eu não tenho capacidade para fazer isso. Cuidado com o espírito do Judas. Cuidado com o espírito que está tentando colocar crítica no seu coração. Pare de fazer crítica. Busque entender o que Deus está falando contigo. Entenda o que Deus está fazendo. Entenda o que Deus está mostrando. Se não entendeu, ore para entender. Fácil criticar, é muito fácil. Entenda o que Deus está fazendo. E se você não entendeu ainda, acalma. Não deixe esse espírito de crítica entrar no seu coração.
o resultado aparece. A árvore se conhece pelo fruto. Foi Jesus que nos ensinou isso. Acalma o seu coração e cuidado com o que estão falando em sua volta. E se você tiver certeza que foi Deus que mandou você fazer aquilo, faça. Ele não perguntou se você tem capacidade, ele não perguntou se você tem condição, ele disse vai, então você vai. O natural era o Isaac voltar ir para o Egito. Ele não pediu, a Bíblia não mostra ele pedindo para ir para o Egito. Mas Deus conhece a intenção do coração. E nós temos uma... É bem propenso mesmo, né? Nós. De tomarmos as decisões naturalmente naquilo que a gente entende que é o melhor. Normal do ser humano. Aquilo que é mais cômodo, aquilo que vai dar resultado rápido, aquilo que vai dar para a gente vai vislumbrar algum resultado melhor e a gente naturalmente decide, eu vou para lá. O natural era ir para o Egito. Mas nós não somos mais naturais. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é agora espiritual. E você tem que desenvolver e crescer para ser mais espiritual do que natural. E o espiritual deve prevalecer. O homem espiritual deve prevalecer sobre o homem natural. O homem natural vai procurar naturalmente as coisas que se resolvem de maneira natural. O espiritual vai buscar no espiritual uma direção de Deus e vai resolver espiritualmente. Está dando para entender, sim ou não? Então não desce para o Egito. Mas eu vou te dar uma terra e você vai para lá. Que terra é? Gerar, terra dos filisteus. Mas meu pai sofreu com eles lá e lá está meio seco a coisa. Esquece seu argumento. A partir do momento que Deus fala assim, faz, esquece o seu argumento. Esquece. Seu argumento cai por terra quando Deus fala para você assim, ó, faz. Se foi Deus que falou, faz, vai, faz isso, esquece o seu argumento. Não tente argumentar com Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, Jesus? E se Ele quer fazer algo com você, e fazer você se engrandecer e continuar sendo engrandecido, Ele vai fazer. Ele vai lhe capacitar para isso. Ele vai lhe dar condição para isso. Ele vai fazer aparecer coisas que você não esperava. Ele vai abrir caminhos que você não esperava. Ele vai abrir portas que você não esperava. Ele é Deus. Eu tenho que ser forte, sabia? Muito forte. Porque nem sempre é fácil fazer aquilo que a minha mente está dizendo assim, ó, vai dar errado, vai dar ruim, não é isso, não faz isso, olha, acorda, isso não tem como dar certo. Quando a sua mente fala isso, é horrível, porque agora é você contra você mesmo, é você lutando consigo mesmo, porque Deus mandou você fazer uma coisa e a sua mente está dizendo, vai dar ruim. Isso não existe. Como é que você vai conseguir? Mas Deus está falando no teu coração, faz. Você fala, não tem condição. Faz, eu não tenho dinheiro. Faz, eu não consigo. Faz, não dá para eu ir. Faz, eu não tenho estudo. Faz, eu não consigo estudar. Faz, mas para mim não dá, Deus. Dá. Se Ele falou faz, é porque dá. A gente esquece que Ele abre o mar, irmãos. A gente esquece que Ele tira a água da rocha. A gente fala, mas quando é com a gente, muitas vezes a gente esquece. Não esqueça disso. Pare de ouvir esse espírito, que é o espírito de crítica, de dúvida, do Judas, que quer você tirando de Deus o que Ele mandou você fazer. Porque você não se sente capaz de fazer. E aí Deus não pode dar porque você não plantou o que Ele mandou você plantar. Uma plantação extraordinária vai gerar uma colheita exuberante, foi o que aconteceu com Isaac. Sem medidas. Mas ele teve que lutar contra ele mesmo. Porque quando Deus fala, não desce para o Egito, o Isaac não tinha perguntado nada, não tinha pedido nada, mas Deus já conhecia a intenção do coração dele. Naturalmente ele desceria para o Egito. Era o natural. Vou lá, espero passar fome na terra e volto. E Deus está falando, não é isso que eu quero.
Você vai para a terra que eu estou mandando. E ele foi para a terra dos filisteus. Salmo 56. Deu para entender? Sim ou não? Você quer ser grande? Sim ou não? Agora já diminuiu aí, hein? Né? É difícil. Mas eu não estou criticando, não. É difícil. Porque a sua mente fala, não faz. A sua mente fala, não faz. Não, vai dar ruim, não dá certo. E Deus está falando, vai, pode ir, não importa, não vai passar fome, não vai passar fome. Quando a gente veio para a obra, você acha que o diabo não tentou colocar muitas vezes na nossa cabeça? Eu tinha um táxi, na época que táxi dava dinheiro. Era só trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar. Naquela época, você vê hoje, taxistas da minha época, que tem a minha idade, 50 e pouco, 60 e pouco, você vê, a maioria dos taxistas tem sua casa própria, tem boa casa, pode ver, tem boa casa, tem casa própria, tem uma vida tranquila, uma vida mais tranquila. Aqueles que tinham juízo, né? Lógico. Tem uma vida tranquila, tem casa própria. Por quê? Porque naquela época dava muito dinheiro. Eu liguei para o rapaz, falei, pega o carro aqui, eu não quero trabalhar mais, eu vou para lá, com 2 filhos já. Era loucura. Chamei minha esposa e falei, você está comigo? Tô. Vai dormir no chão, vai passar fome. Tô. Pro que deve é, pro que deve é. Pastor, estou largando tudo. Mas, acabou. Vou viver na obra. E foram anos vivendo de cesta básica, de um arrozinho aqui, uns milagres ali que aparecia, de gente aparecendo na minha porta para levar compra de mercado, de gente aparecendo na igreja doando roupa, anos, pelo menos 2 nós vivemos assim, nessa condição. Uns 3 anos, né? 3. Uns 3 anos vivendo nessa condição, vivendo desse jeito. Até que Deus começou a abençoar e começou a engrandecer e continua engrandecendo. Exatamente como Isaac. Agora que eu me toquei. Eu sou um Isaac e não sabia. A gente é um Isaac e não sabia. Nossa vida é a vida de Isaac, a gente não sabia. Amém, irmãos? Tem que estar disposto. É você lutando com você mesmo. É batalha, é luta, é guerra, é passar necessidade, é padecer, Mas se você estiver na terra que Deus mandou, se você estiver fazendo o que Deus falou, pode ter certeza. No final, é você que vai se engrandecer e vai se tornar uma bênção em nome de Jesus. Amém, pessoal? Salmo 56. Versículo 11. Em Deus tenho posto o quê? A minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Opa, mas eu vou para a terra dos filisteus e se eles me matarem? Mas lá está tendo fome também. Eu não estou entendendo, eu posso ir para o Egito, ficar lá tranquilo, esperar passar a crise, aí depois eu volto. Não desças para o Egito. O Isaac não pediu, mas estava no coração. O natural, ele queria fazer o natural. O natural era descer para o Egito. E Deus já sabia o coração dele e falou, não, eu quero você vencendo sobrenaturalmente. E é aí que começa a nossa batalha. Porque a sua mente sempre vai para o natural. Não vai dar. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. O quê? Essa oferta? Como que eu vou fazer uma oferta dessa? Como que eu vou fazer uma oferta dessa? Eu não tenho condição, vai me fazer muita falta. E você sente que foi Deus que te mandou fazer aquilo. Aí você não faz. O quê? Aquela pessoa, se eu for falar com ela, não vai dar certo. Mas foi Deus que mandou você fazer aquilo. Amém? Eu vou orar pelo doente, eu estando doente, foi Deus que mandou fazer? Vai lá orar. Aquela pessoa vai ser curada, a outra vai ser curada, a outra vai ser curada, e você está doente, a outra vai ser curada, a outra vai ser curada, você vai ter doente, está doente, outra vai ser curada, outra vai ser curada, e de repente você acorda e está curado também. Amém, irmãos? Porque você está na terra que Deus te disse. Não desce para o Egito, você vai para a terra que eu te disser. E esse é o segredo do Isaac. E esse é o nosso segredo. Eu tenho que estar onde Deus me disse. Diga amém, Jesus. Você vê eu gosto muito de falar de oferta e dízimo, né? Você vê um parente, por exemplo, um filho criticar a mãe que dá dízimo, esse filho gasta muito mais com a cerveja dele do que o dízimo que a mãe dá. E aí a mãe para de dar dízimo porque está passando por dificuldade.
Aí a mãe para de dar dízimo. E o filho está gastando o valor do dízimo dela com a cervejinha dele, com as bebedeiras dele, com os funks dele lá, com as farras dele, com as madrugadas dele. Para de receber crítica. Ouça o que Deus lhe dá. Amém, Jesus? Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Diga graças a Deus. Eu vou orar com você. Se der tempo, eu vou levar você lá para Isaías 65. Se der tempo. Se não der, a gente vai a Isaías 65 domingo que vem. Tá? Mas agora eu vou orar com vocês. Eu quero fazer uma oração com vocês. Em nome de Jesus. Acho que já deu para entender bem o que Deus quis. O que Deus está querendo, né? Com a gente nesses domingos aí. Eu tenho que aprender a dar, aprender a plantar. Aí sim eu posso falar de colheita. Aí sim eu posso falar de receber. Agora a gente ora tanto para receber, ora tanto para colher, esquece o que é plantar, esquece o que é dar. Plantar e dar é estar onde Deus mandou você estar. É fazer aquilo que Ele disse para você fazer. Essa é a base do plantar, tá? Com Deus, a base da plantação, a base do dar é fazer aquilo que Deus te disser, aquilo que Ele disse a você. Quando uma pessoa faz o que Ele disse, não importa se parece loucura para quem está em minha volta, não importa. Foi Ele que disse? Foi, então você está plantando. Qualquer coisa, foi Ele que disse? Foi, ainda que pareça loucura, mas foi Ele que disse? Foi. Você está na terra que Ele disse. Você já está plantando ali. E é ali que Deus vai mudar a sua história, como mudou a história do Isaac. E ele prosperou muito naquelas terras, enquanto as pessoas passavam dificuldade. O Isaac está lá prosperando, porque estava na terra que Deus disse para ele estar. Pode se preparar, que você vai ser engrandecido. Deus vai te dar crescimento. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, eu venho na tua presença agora. E antes da gente fazer aqui aquela adoração, eu quero invocar o teu poder em favor de todas essas pessoas. Para que o Senhor faça delas pessoas grandes, em todos os sentidos. Casamento restaurado. O amor voltando para o casal, porque a mulher vai aprender a plantar, o homem vai aprender a plantar. Os filhos se tornando, pai, plantas que são plantadas junto a ribeiros de águas, dando muitos frutos, porque os pais saberão plantar no coração dos filhos. Finança, crescendo, prosperando, essa pessoa não sentindo falta de nada, porque ela vai saber plantar no que diz respeito a finanças. Saúde, porque ela vai plantar no que diz respeito à saúde. A terra que o Senhor disser é para onde ela vai. A partir de hoje, meu Pai, essa pessoa não vai andar mais no natural. Ela vai andar constantemente no sobrenatural de Deus. Fala, sobrenatural de Deus. Fala, eu quero andar de acordo com o sobrenatural de Deus. Eu vou plantar e eu vou colher em nome de Jesus. Sem medida. Fala, sem medidas. Em nome de Jesus. Agora sim. Levante as suas mãos aos céus. Acalme o seu coração.